Apresentaremos agora as ferramentas de automação operacional do ProfitChart Pro. Essas ferramentas se dividem em dois tipos: o editor de estratégias de roteamento, que possibilita o encaminhamento de ordens do tipo Gain Loss, os chamados Stop Gain Loss, e também o editor de estratégias de ordens Stop, que possibilita o uso de recursos como o Auto Break-Even e o Trailing Stop. Iremos, para essa explicação, utilizar o Superdom. Porém, as ferramentas de automação operacional podem ser utilizadas para qualquer uma das funcionalidades operacionais do ProfitChart Pro. Então, além do Superdom, as ferramentas podem ser usadas em conjunto com o Chart Trading, Price Trader, a boleta Day Trade e as boletas comuns. Primeiramente, o encaminhamento de ordens Gain Loss. Também chamado de módulo AutoOp, o editor de estratégias você pode abrir através do menu Roteamento, Editor de Estratégias de Roteamento, ou na ferramenta operacional que você está utilizando, no caso, utilizando nesse exemplo o Superdom, você clica nessa pasta em verde, Abrir Editor de Estratégias. Aberto o editor, vamos agora realizar a criação de uma estratégia. Criar estratégia, definimos um nome. Vamos agora para as especificidades. Primeiramente, quantidade. Quantidade se refere à distribuição das ordens Gain Loss baseadas na posição. Então, se a quantidade é 100%, significa que, em relação à minha posição, o meu stop será 100%. Ou seja, se estamos operando neste exemplo com um mini dólar, e a nossa posição será de 2 mini contratos, vamos entrar, por exemplo, comprados em 2 mini contratos, o nosso stop, gain e loss será 100% em relação à posição, ou seja, entramos comprados em 2 mini contratos, o nosso stop será de 2 mini contratos. Se fosse, por exemplo, 50%, o nosso stop seria a metade relacionada à posição. Isto é, se estamos operando com 2 mini contratos, o nosso stop seria de 1 mini contrato. No primeiro exemplo, vamos utilizar 100%. Agora, você pode definir o seu gain e o seu loss. A ordem gain é sempre uma ordem que vai para o book de ofertas, então é uma ordem limitada. A ordem loss é uma ordem do tipo start. Na prática, o mercado vai chegar no preço, se chegar na sua ordem loss, ela vai ser disparada. Independentemente se você entrar na compra ou na venda, a ordem gain sempre é uma ordem que vai para o book e a ordem loss é uma ordem do tipo disparo. Você pode definir na sua estratégia de envio de ordens gain loss se você deseja encaminhar apenas o gain, apenas o loss ou gain e loss simultaneamente. Aqui definimos em ticks. Então, por exemplo, 5 ticks de gain e 4 ticks de loss. O tick é a menor variação do mercado que você está acompanhando, do mercado que você está operando. No mini dólar, por exemplo, e no dólar, é de meio em meio ponto. No índice, de 5 em 5 pontos. Nas ações do mercado Bovespa, a cada centavo. Então, aqui sempre é definido em ticks. Neste exemplo que vamos colocar, 5 ticks de gain será o equivalente a 2,5 pontos e 4 ticks de loss serão o equivalente a 2 pontos. O offset é a margem da ordem loss. Uma vez que a ordem loss é uma ordem do tipo disparo, ou seja, ela será disparada em determinado preço, ela necessita que tenha uma margem para a garantia da execução dessa ordem. Então, se temos aqui uma ordem loss de 4 ticks, caso o mercado bata no preço que ela for encaminhada, a garantia de execução será até 10 ticks. Preste atenção nesse exemplo, pois agora iremos encaminhar a ordem. Após salvo o treinamento, será solicitado, você pode clicar sobre ele, aqui onde está estratégias
e você vai em salvar caso não esteja salvo. Novamente, quantidade 100%, 5 ticks de gain, 4 ticks de loss e o offset da ordem loss é de 10 ticks. Vamos dar OK. Agora, quando você estiver encaminhando a ordem, onde está escrito estratégia, você clica nessa seta e busca pela estratégia criada. Treinamento. Vamos entrar comprados nesse momento no mercado. Vamos entrar comprados no 44. Agora, o nosso stop gain, conforme foi definido, está 5 ticks em relação à posição, em relação à entrada da posição. Então, está no 6,5. A nossa entrada foi no 44, o gain está no 46,5. O loss a 4 ticks abaixo da posição. Então, nesse caso, entramos comprados, o nosso stop loss está a 42. Se eventualmente bata o nosso stop loss, a ordem gain será cancelada, e se for executada a ordem gain, a ordem loss é cancelada. Isso também se chama, esse recurso, chama-se também ordens oco, que popularmente se chama ordem cancela ordem. Nesse caso, fomos estopados no loss. A ordem gain também já foi cancelada. Vamos agora dar outro exemplo. Operando com 2 mini contratos. Novamente vamos lançar uma ordem de compra a mercado. O nosso stop loss está no 9,5, 39,5. A nossa entrada da posição foi no 41,5 e o gain está a 44. Respectivamente, 5 ticks acima da posição e 4 ticks abaixo está o loss. Se desejamos zerar a nossa posição antes que bata, que seja executada a ordem gain ou bata a ordem loss, podemos utilizar, por exemplo, do botão zerar. Para zerarmos a nossa posição e automaticamente as ordens gain loss forem canceladas, devemos ir em ferramentas, opções, roteamento, gerenciamento de risco e selecionamos avaliar a posição ou gerenciar ordens oco. E damos OK. Isso significa que quando realizarmos uma alteração na nossa posição utilizando-se das ordens oco, elas também serão adequadas à nova posição. Por exemplo, estamos no caso comprados em 2 mini contratos. Se zerarmos um mini contrato, o stop que antes era 2 foi para 1. Se efetivamente zerarmos a nossa posição nesse momento, os stops serão cancelados. Nesse exemplo, zeramos manualmente a nossa posição, isto é, não aguardamos bater no gain nem no loss. Na zerada manual, utilizando-se da avaliação da posição ao gerenciar ordens oco, conseguimos zerar a posição e cancelar as ordens oco. Vamos agora realizar um exemplo de saídas parciais através da nossa estratégia. Vamos abrir o editor. Para saídas parciais, você deverá alterar quantidade. Então, considerando que vamos utilizar 2 mini contratos como exemplo, um dos stops será de 50% e o outro será de 50%. Para um dos stops gain, será de 5 ticks, o outro será de 7 ticks. Um stop loss será de 4 ticks, o outro será de 3 ticks. Nesse exemplo que fornecemos, podemos realizar novamente saídas parciais através da nossa estratégia. Definir um stop para um preço, um gain para um preço e um gain para outro preço. Mesmo caso do loss. Ou poderíamos, por exemplo, definir que as saídas parciais efetivamente se relacionariam apenas o gain e o loss poderia ficar para o mesmo preço. Para esse exemplo, vamos utilizar diferentes saídas parciais para gain e loss. Salvamos, damos OK, definimos se a estratégia é que foi criada e modificada por nós, no caso é treinamento. Vamos comprar a mercado.
As saídas estão conforme foi definida por nós. A primeira de gain a 5 ticks, a segunda saída de gain a 7 ticks e as respectivas saídas de loss a 3 ticks e 4 ticks. Vamos agora apresentar o editor de estratégias de ordem stop, do qual fazem parte Auto Break-Even e Trailing Stop. Roteamento, editor de estratégia de ordem stop. O Auto Break-Even é a ferramenta de automação operacional que reposiciona o seu stop a uma distância do preço da entrada da posição à medida que alguma condição favorável de mercado aconteça. Então, considerando, por exemplo, que você está comprado e o mercado sobe, o seu stop será reposicionado para uma distância acima do seu preço de entrada. O Trailing Stop, por sua vez, é uma ferramenta de automação operacional que possibilita uma movimentação contínua do seu stop à medida que a cotação de mercado é favorável. Então, se você está comprado e o mercado sobe, vai subindo de maneira contínua, o seu stop também de maneira contínua será movimentado para cima. Um ponto bem relevante do editor de estratégia de ordem stop é que vamos relacionar ele com o editor de estratégia de roteamento. No editor de estratégia de roteamento, vamos fazer o lançamento das nossas ordens stop, gain e loss. As estratégias stop, auto break-even e trailing stop agem sempre necessariamente sobre o stop loss. Considerando que o auto break-even ou o trailing stop agem sobre o stop loss, quando iremos utilizar desse módulo, primeiramente vamos criar a estratégia de roteamento que estávamos explicando no início do vídeo, vamos entrar em uma posição, será lançado o seu gain e o seu loss, ou apenas o seu loss, por exemplo, e sobre o loss que irá agir a estratégia stop. Sobre o loss que irá ocorrer a movimentação, seja o reposicionamento do auto break-even, seja o trailing stop na movimentação contínua. Para esse exemplo, portanto, vamos utilizar apenas o do stop loss. Vamos dar OK e vamos retornar para o editor de estratégias de ordem stop. Temos algumas estratégias previamente criadas, vamos desde o início criar algumas. A primeira para o auto break-even. Então vamos criar a estratégia. Vamos lá. Primeiramente vamos selecionar o auto break-even e agora vamos para as definições. Gain para disparo se refere a quantos gains favoráveis que o mercado, que a cotação de mercado deve se movimentar para ocorrer o auto break-even. Por exemplo, se entrássemos nesse momento vendidos no 42,5 e o nosso gain para disparo é de 3 ticks, então o auto break-even vai ocorrer no 41. Novamente, ele vai ocorrer no 41. A distância para o preço de entrada significa a distância em relação à sua posição, sempre de maneira favorável, no qual o stop vai ser movimentado. Então, no mesmo exemplo de antes, se entrássemos vendidos no 42,5 e o nosso gain para disparo fosse no 41, então o nosso stop seria reposicionado para o 42, porque a distância do preço de entrada é de 1 tick. Salva a estratégia, damos OK. Vamos agora mostrar na prática. Abrimos o editor de estratégia de roteamento, vamos verificar a estratégia que estávamos utilizando para esse exemplo do auto break-even. Em estratégia stop, vamos buscar pela que foi criada, esta que é auto break-even treinamento. Então, neste exemplo, a partir da entrada da nossa posição, o nosso stop loss está a 3 ticks. Se entrarmos comprados agora, por exemplo, no 42, o nosso loss estará no 40,5. Vamos dar OK. Vamos agora buscar pela estratégia que encaminhamos, no caso gain loss, que foi a que modificamos
para o uso conjunto do auto break-even. Vamos entrar vendidos a mercado. O nosso stop foi definido que seria a 3 ticks de entrada da nossa posição. Isto é, se entramos vendidos no 37, o stop está no 8,5, 38,5. Foi definido também que o auto break-even ocorrerá a 3 ticks favoráveis da cotação que entramos ou da entrada da nossa posição, isto é, no 35,5 vai ocorrer o auto break-even. O stop será reposicionado a 1 tick da distância da entrada da posição, ou seja, para o 36,5. Quando o mercado bater então no 35,5, o stop será reposicionado, está agora no 38,5, vai ser puxado para o 36,5. No momento que a cotação de mercado bater no 35,5, o stop já foi reposicionado para 1 tick de distância conforme foi definido. Vamos agora para a apresentação do Trailing Stop. Roteamento, editor de estratégias de ordens stop. Aberto o editor, vamos em criar estratégia, definimos o nome primeiramente. Vamos selecionar o Trailing Stop, tirar a seleção do auto break-even, selecionar o Trailing Stop. Agora os recursos. De igual modo ao auto break-even, gain pré-disparo no Trailing Stop se refere ao número de ticks em gain ou o número de ticks favoráveis que o mercado deve andar para iniciar o sistema. Então, se gain pré-disparo é de 6 ticks e entramos comprados no 19, por exemplo, o Trailing Stop vai começar quando o mercado chegar no 22. 6 ticks de distância, 6 ticks favoráveis. Considerando o mesmo exemplo, se entrássemos comprados no 19 e o nosso stop, quando fizemos o lançamento dele, estava no 17,5, por exemplo, quando o mercado bater no 22, inicia o Trailing Stop. Em distância da última cotação, vai se referir ao recurso de distância do stop para a cotação do mercado. Então, no mesmo exemplo, compramos no 19, o mercado vai para o 22, 6 ticks de distância, foi satisfeita a condição inicial para iniciar o Trailing Stop, o stop, que estava no 17,5, vai para o número de ticks definidos, por exemplo, 4 ticks de distância da cotação do mercado. Então, ele iria para o 20. Se o mercado continua subindo, vai para o 23, o stop vai para o 21. Se vai para o 23,5, o stop vai para o 21,5, respeitando sempre 4 ticks de distância. Um ponto é muito relevante. Considerando no mesmo exemplo que o mercado está no 23,5 e o nosso stop agora já está no 21,5, se o mercado descer para o 23, para o 22,5, o stop vai continuar no 21,5. Então, distância da última cotação só vai funcionar, isto é, só vai agir o Trailing Stop apenas de maneira favorável. Então, nesse caso, se estamos comprados, o stop não vai descer, ele apenas sobe. Se estamos vendidos, por outro lado, o stop só pode descer. Quer dizer, o Trailing Stop apenas vai agir de maneira favorável. Em frequência de ajuste, nós temos a frequência que o sistema irá avaliar para movimentar o nosso stop. Por exemplo, no mesmo exemplo anterior, supondo agora que o mercado está no 22 e o nosso stop está no 20, o Trailing Stop já iniciou, então o mercado está no 22 e o nosso stop já foi puxado para o 20. Se a frequência de ajuste é de 1 tick, isso significa que, caso o mercado vá do 22 para o 22,5, então o stop que estava no 20 vai para o 20,5. Se colocamos, por exemplo, frequência de ajuste 2,
No mesmo exemplo anterior, o mercado estava no 22 e o nosso stop estava no 20, o stop só vai ser movimentado quando o mercado caminhar de maneira favorável, andar de maneira favorável, 2 ticks, isto é, apenas quando o mercado fosse para o 23. Então, o sistema irá avaliar de maneira distinta de um tick. Se colocamos, por exemplo, 2 ticks de frequência de ajuste, então o trailing stop só vai ser avaliado a cada 2 ticks. É recomendado que deixe um tick. Vamos agora realizar o lançamento de uma ordem com o trailing stop. Em um exemplo, que gain para disparo é de 3 ticks, distância da última cotação do stop será de 3 ticks, frequência de ajuste 1. Damos OK. Vamos no editor de estratégias de roteamento. Agora, em Gain Loss, a estratégia que estamos utilizando, vamos em estratégia stop e buscamos pela que estávamos criando no editor de estratégias de ordem stop. Trailing, treinamento. Então, no lançamento da ordem, o loss será de 3 ticks e com as especificidades do trailing stop. Damos OK. Vamos agora realizar o lançamento da ordem. Vamos comprar a mercado. Compramos a mercado. No 17, o nosso stop foi lançado a 3 ticks da entrada da posição, isso definido no editor de estratégia de roteamento. Então compramos no 17, nosso stop loss está no 15,5. Em relação ao trailing stop, no momento que o mercado bater o 18,5, o stop vai ser no primeiro momento puxado para 3 ticks de distância da cotação. O mercado batendo no 18,5, o stop é puxado para o 17. O mercado bateu no 18,5, o stop já está no 17. Caso o mercado continue subindo, o stop também irá subir continuamente. Agora, por exemplo, o mercado desceu para o 18, o stop continua no 17. O mercado subiu para o 19, o stop foi puxado para o 17,5, respeitando os 3 ticks de distância. O mercado subiu para o 19,5, o stop foi puxado automaticamente para o 18. 20, 20,5. O stop vai subindo à medida que a cotação de mercado é favorável. Você já deve ter percebido que tanto o trailing stop como o auto break-even são ferramentas que visam garantir determinado lucro à medida que o mercado anda de maneira favorável em relação à nossa posição. Então, se estamos comprados aqui no 21,5 e o mercado vai para o 25 ou 25,5, não faz muito sentido deixar-nos retornar o mercado para a nossa posição ou mesmo terminar em loss em um momento que estávamos ganhando aí 5, 6 pontos, no caso nesse mercado no mini dólar. As duas ferramentas podem ser usadas em conjunto. Vamos novamente ao roteamento, editor de estratégias de ordem stop. Vamos realizar a criação de uma estratégia conjunta. Uma pergunta que pode haver nesse momento é em relação à estratégia auto break-even ou trailing stop, qual irá agir primeiro sobre o stop? A resposta é a que for mais favorável em relação ao seu lucro, em relação ao seu gain. Então, se as duas têm o mesmo gain para disparo, 6 ticks ou 3 ticks, a que for mais favorável irá ocorrer primeiro. Então, se uma leva o seu stop para o 20,5 e a outra leva o seu stop para o 22, por exemplo, a que irá funcionar, que irá agir primeiro, é a que leva o seu stop para o 22. Sempre tentando visar a garantia de um maior lucro. Se o trailing stop coloca o seu stop para o 23,5 e o auto break-even coloca o seu stop para o 25, o auto break-even irá funcionar antes do trailing stop. Nesse caso, por exemplo,
você iria garantir um determinado lucro com o auto break-even e o trailing stop iria garantir mais lucros à medida que o mercado continuasse correndo de maneira favorável. Se estamos comprados, por exemplo, continuasse subindo. Então já havia uma garantia de lucro com o auto break-even e também o trailing stop para garantir outros lucros, outras faixas de preço favoráveis. O uso das ferramentas de automação operacional do Profit Chart Pro é, na prática, o uso da tecnologia a seu favor. Você pode, então, automatizar algumas operações, como o lançamento dos stops, e também pode utilizar o stop loss de maneira inteligente, fazendo buscar lucros de maneira automatizada.